Olá pessoal, então seguindo nossos materiais aqui, vamos entrar numa parte importantíssima da unidade de laboratório de programação 1, que é começar a pensar na ideia de programação orientada a objetos, certo? A partir de agora vamos sempre pensar voltado a esse paradigma de programação, que é o paradigma da programação orientada a objetos. Existem inúmeros outros paradigmas de programação. Nós vamos ver a programação orientada a objetos, que é certamente aí mais utilizado de todos. Então existem outros paradigmas, como a programação estruturada, a programação procedural, que era o que era visto nas primeiras unidades de programação do curso de análise e desenvolvimento de sistemas da Faculdade Senac. Agora, no novo currículo, a gente já está iniciando no primeiro semestre a ver Java orientado a objetos, o que vocês vão ver agora. Primeiro vamos ver um pouco da teoria e vamos aplicar algumas coisas na prática do que nós vamos ver. Então, o paradigma da orientação a objetos é um paradigma que é utilizado para qualquer linguagem orientada a objetos. Então vocês pegam aí PHP, C#, são todas linguagens orientadas a objetos, e que os conceitos que vocês vão aprender nessa unidade curricular são os mesmos conceitos para todas as linguagens orientadas a objetos. Por isso, eu vou cobrar de vocês tanto a teoria quanto a prática desse paradigma. Algumas keywords sobre orientação a objetos. Então, algumas coisas que nós vamos ver nesse primeiro semestre, vocês podem ver em marrom, que são conceitos relacionados a métodos, classes e objetos, coisas que vocês já usam, talvez não deem ainda nomes a isso, mas com certeza vocês já estão usando. Atributos, sobrecarga de métodos, pacotes, encapsulamento e associação. Até aqui nós vamos nesse primeiro semestre. As keywords em branco são assuntos que serão abordados no segundo semestre do curso, ok? Nessa nossa primeira aula vamos ver um pouco de classes, métodos, objetos e atributos. Obviamente que nós vamos ver uma introdução sobre essas coisas. A gente vai conversar sobre isso por muito tempo, certo? A gente vai ver uma introdução a métodos, uma introdução a atributos, depois nós vamos nos aprofundando nesses assuntos. Apenas para esclarecer algumas coisas sobre a programação orientada a objetos. Primeiro de tudo, por que programar orientado a objetos? Uma das razões é a facilidade de pensar orientado a objetos. Por que pensar orientado a objetos? No momento que vocês estão modelando a aplicação de vocês vão pensar no mundo real. Essa é a proposta da programação orientada a objetos. Então, se eu vou fazer um controle de estoque para uma empresa qualquer, eu vou pensar quais são os objetos envolvidos no sistema. Então, tem um cliente, tem um fornecedor. Então, esses carinhas aí vão virar classes da minha aplicação. Eu vou ter uma classe cliente, uma classe fornecedor, uma classe produto, né? Então eu vou pensar no mundo real e vou tentar trazer o mundo real para dentro da minha aplicação. Esse é um dos principais propósitos da programação orientada a objetos. É mais fácil, segunda questão? Não é mais fácil do que uma programação procedural, por exemplo. O fato de comunicar objetos às vezes torna ela um pouco complexa, principalmente para quem está iniciando. Mas, com certeza, é uma complexidade que vale muito a pena. Aqui só uma questão, se já haviam lido sobre o assunto. Por que foi criada? Então, como já comentei com vocês, para modelar os problemas do mundo real, vamos dizer assim. E se é sempre a melhor escolha, melhor paradigma para se utilizar? Na verdade, nada é sempre o melhor, né? Existem sempre casos e casos. Então,
exemplo que vocês não optariam pela orientação a objetos, vocês precisam de uma aplicação de altíssimo desempenho, que qualquer perda de desempenho vai afetar diretamente o resultado de vocês. Bom, aí é caso de não pensar orientado a objetos. Vocês querem uma aplicação estruturada, tudo, vamos dizer assim, amontoado num arquivo só, porque isso vai trazer um desempenho maior para vocês, em teoria, é claro. No mais, questão de organização, manutenção de código, né? Claro que desde que se execute bem a orientação a objetos, vai trazer vários benefícios para vocês. Então, vantagens, como já comentamos algumas, práticas de programação, tornam a minha aplicação visível por escopo, ou seja, só fica visível o que eu realmente quero que esteja visível. Então, quem utilizar as minhas classes não poderá enxergar tudo que tem dentro da minha classe. Eu vou deixar visível aos usuários da classe somente o que eu realmente quero que esteja visível. Então quero só um método, 2 métodos, mas não quero acesso aos atributos da minha classe, que vocês vão ver agora qual é a ideia dos atributos. Então isso é outro ponto forte aí da programação orientada a objetos. Reutilização de código, né? Então outra característica forte é a gente poder reutilizar código. Então eu crio uma classe que eu posso utilizar em infinitas aplicações minhas. E isso eu crio. Então depois a gente vai ver herança, polimorfismo, que são coisas que nos possibilitam uma maior reutilização de código ainda. Criação de classes utilitárias, que podem nos facilitar a vida bastante também. São algumas coisas interessantes que a gente pode fazer com orientação a objetos. Além, é claro, da fácil manutenção. A orientação a objetos, seguida aí de um bom padrão como o MVC, vocês ficam com os projetos todos modularizados e vocês podendo rapidamente dar manutenções pontuais e diretas ao ponto. Isso também é muito importante, já que um dos maiores problemas dos sistemas é sim a manutenção, né? Então é muito importante que essa manutenção seja feita da melhor forma possível, da forma mais fácil que seja possível. Questão de classes, gente. Vocês já trabalharam aí nas aulas anteriores com classes. Só que vocês fazem o quê? Vocês criam uma classe para executar determinada tarefa e é isso. A partir de agora a gente vai começar a trabalhar com várias classes. E classes específicas que estão modelando objetos do mundo real. A ideia de classes, observem aqui, a abstração do que há de comum em termos de características e comportamentos a um conjunto de objetos. Observe, qual é a ideia? Botei um exemplo aqui, ó. Vocês vão ver bastante essa estrutura aqui. É claro que isso aqui não é ainda, mas isso aqui é a ideia de um diagrama de classe. O que vocês têm aqui? Ao modelar uma classe, vocês vão me dizer qual é o nome da classe. O nome da classe é mamífero. Quais são os atributos, ou seja, as características que um mamífero tem em comum. Todo mamífero tem uma idade, tem uma altura, tem um peso e tem uma espécie. E depois vamos dizer quais são os comportamentos comuns da classe mamífera. Todo mamífero tem que comer, mamar, mover-se e descansar. São alguns comportamentos comuns dessa classe. Aqui só botei uma figura ilustrando a ideia dos mamíferos, mas isso aqui é o que vocês sempre vão ter, gente. Um nome de classe, uma série de atributos ou características de uma classe e os comportamentos ou ações ou serviços que são oferecidos por essa classe. Vocês vão sempre seguir isso aqui. Isso aqui, comer, mamar,
Mas aqui, isso aqui são variáveis, mas são variáveis de instância, que nós vamos ver agora qual é a diferença para as variáveis locais que vocês usavam até então. Isso aqui são os métodos, que agora vocês vão criar métodos. Até então vocês só utilizam o método main lá, que já vem numa classe principal Java, e é isso. Mas agora vocês vão passar a vocês criarem os métodos da aplicação de vocês. Então, só para fixar aí, a estrutura de uma classe, nome, atributo, operações ou métodos. É isso aí. A ideia de objeto, né? A ideia de objeto é, olhem só a definição, combina a estrutura de dados, ou seja, os atributos, e o comportamento dos dados, que são as operações, os métodos, em uma única entidade. Um objeto pode ser definido como um conceito, uma abstração, algo com limites nítidos e significado em relação ao mundo. A ideia do objeto, gente, é a seguinte: a gente projeta uma classe, a gente diz tudo que uma classe tem que receber. Então, eu vou projetar uma classe, como nós tínhamos aqui, no slide anterior, mamífero. Um mamífero tem que ter uma idade, tem que ter uma altura, tem que ter um peso, uma espécie. No objeto é onde eu vou criar um mamífero. Isso daqui, um elefante, um hipopótamo, um leão, são objetos da classe mamífero, certo? São as criações feitas a partir de uma classe. Então, de um mamífero eu vou criar espécies, vou criar um leão, vou criar um rinoceronte, um guepardo. Esses aí são animais que são gerados a partir dessa classe. Então, a ideia do objeto é a criação da classe, uma instância de uma classe. Essa é a definição de um objeto. Ok? Então, uma classe pode sim gerar N objetos. E é isso. Ok? A questão de métodos, métodos, operações que a gente estava vendo ali. A ideia é implementar serviços prestados, como a gente já estava conversando. Então, vocês vão pensar sobre todas as ações que uma classe pode realizar. Então, se é uma ação que uma classe pode realizar, ela provavelmente vai ser um método da classe de vocês. Ok? Agora a gente já vai, em seguida a gente já vê essas coisas aqui na prática. Então, para esclarecer melhor a ideia de classe e objeto, mais um exemplo aqui, certo? Um veículo. Você tem uma classe carro, vocês dizem na implementação que ela tem que ter uma marca, um modelo, um ano e uma potência. Tem algumas ações, como acelerar, frear, buzinar, enfim, uma série de ações de um veículo. E aqui são os objetos, a criação de um Fiat Bravo, ano 2014, com 110 CV. Depois um Ford Maverick 75, 200 CVs. Isso daqui são os objetos criados a partir dessa modelagem aqui, desse projeto de classe. Ok? Espero que tenha ficado clara essa ideia de classe e objeto. Mas de qualquer forma a gente vai trabalhando isso mais e mais no decorrer das aulas. Aqui eu criei algumas modelagens bem básicas para a gente começar a pensar orientado a objetos. Vamos pegar uma dessas classes aqui. Vamos pegar essa classe veículo aqui. A ideia é a seguinte: tem uma classe veículo que possui 3 atributos: marca, modelo e ano, que são as características do veículo, e possui algumas ações, alguns serviços. Os serviços são criar um veículo e imprimir um veículo, certo? Então quer dizer, eu tenho uma classe chamada veículo, 3 atributos e 2 métodos. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso aqui. Eu vou criar um novo pacote aqui e vou chamar de aula 5, certo? Aqui dentro eu vou criar uma classe Java, não vou criar uma classe Java principal, até vou criar, vou chamar ela aqui de principal, certo?
Essa classe principal aqui é o que a gente está acostumado a trabalhar, que vem o nome de classe e vem um método main, que é onde a gente faz toda a nossa implementação. É assim que a gente faz até agora, né? Só que agora eu vou criar um outro arquivo de classe aqui, classe Java, e eu vou chamar aqui, ó, sempre com nomes coerentes, gente. Sempre a primeira letra maiúscula. Então vamos lá. Se a nossa classe vai ser carro, poderia ser veículo, enfim. Classe carro. Ficamos agora com uma classe carro e uma classe principal. Vou botar essa aqui do lado aqui, ó. Não sei se vocês enxergam bem, então vou aumentar um pouquinho essa fonte. Certo? O que muda entre essas duas classes? Só que a classe carro não tem nenhum método ainda. Certo? Agora nós tínhamos aqui, na principal, o main. A gente vai ter agora, na nossa classe carro, dois métodos. Que são os métodos, ó. Opa. São os métodos criar veículo e imprimir veículo. Então esses dois caras aqui a gente vai ter. Vamos ver. As características de um veículo que nós temos aqui, ó, é marca, modelo e ano. Então vamos declarar aqui, ó. Marca, modelo e ano. Agora as declarações não vão ser dentro do método main. Agora já vou explicar para você. Deixa eu colocar aqui. String marca, string modelo e um int ano. Certo? O que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão declarando agora os atributos da classe. Ao contrário do que vocês declaravam aqui dentro do main, o que vocês declaram dentro de um método só é visível dentro do próprio método, o que é a chamada variável local. Aqui nós estamos criando as chamadas variáveis de instância, que são variáveis que vão ser visíveis em qualquer método que a gente venha a implementar agora na sequência, certo? Então aqui é aquela declaração das características da classe. Notem que no NetBeans aqui, todos os atributos ou variáveis de instância ficam verde aqui. Então quando vocês querem declarar variáveis de instância, vocês vão perceber que elas vão ficar verdinhas aqui. Se não ficar, alguma coisa errada tem. Ok? Então, vamos adiante aqui, gente. Declaradas nossas características, vamos agora aos comportamentos. Nós dissemos lá que o nosso carro, que era veículo na verdade, vai ter um método criar veículo e imprimir veículo. Como a minha classe foi carro, eu vou fazer um criar carro e um visualizar carro. Então vamos lá. Vamos usar o mais próximo desse main aqui, ó. Nós tínhamos assim, public, que é a visibilidade desse método, né? A gente vai estudar isso aqui mais a fundo depois. Nós vamos por enquanto manter essa visibilidade pública. Uma coisa que já vai mudar aqui é que os nossos métodos não mais serão estáticos. Depois a gente vai até ver quando usar métodos estáticos. Mas, por enquanto, nada de método estático. Então, nosso método vai ser public. Aí você tem aqui, ó, public void. O que é esse void aqui? Isso aqui está dizendo que esse nosso método não retorna nada. Ele não tem retorno algum. Ele vai efetuar vai realizar algum cálculo, algum processamento. E depois não vai retornar nada, vai finalizar e está ok. Depois nós vamos estudar tipos de retornos para os métodos. Está bem? Então por enquanto public void sem retorno. E vamos fazer aqui, ó, criar carro. Aqui tem um argumento para esse main. Por enquanto nós vamos ver métodos sem argumentos. Então a gente só vai abrir e fechar parênteses, assinalando que nós não temos nenhum argumento para a execução desse método. Depois a gente vai ver, é claro, métodos recebendo alguns argumentos que serão usados na fase de processamento desse método aqui. Assim como os condicionais que nós vimos na outra aula, os métodos também são delimitados por chaves de abertura e fechamento. Ok? Aí aqui nós vamos implementar todo o comportamento de um carro. O que nós queremos que aconteça quando alguém criar um carro?
eu quero que alguém digite a marca, o modelo e o ano. Pode ser? Então vamos lá. Vou fazer isso aqui com o scanner. Scanner input recebe new scanner system.in. Eu já falei, vou fazer a importação aqui para vocês nas outras aulas. O que acontece aqui? Eu estou declarando um scanner e estou chamando ele de input. Logo na sequência eu já inicializo ele, ou melhor, instancio a classe scanner para poder fazer a utilização do objeto input que eu criei. Isso daqui, ou isso daqui, é exatamente a mesma coisa, não faz diferença nenhuma, certo? Então a gente já vai ver na sequência que a gente vai passar a utilizar essa estrutura aqui. Então o new, o que faz? O new é a palavra-chave que instancia uma classe, que aloca a memória para um objeto poder trabalhar. Então, ok, gente, vamos lá. Agora na sequência, o que nós queremos aqui? Fazer a leitura de marca, modelo e ano. Então vamos lá. Vamos colocar aqui uma mensagenzinha. Digite a marca do veículo. Digite a marca do veículo. E vou fazer a leitura com input.nextLine. Ok? Vou fazer a mesma coisa para o modelo. Digite o modelo. Input.nextLine. E, por fim, digite o ano. Vou fazer uma leitura do input.nextInt. Ok? O que eu vou fazer com esses dados que eu estou lendo aqui? Esse primeiro dado eu quero colocar neste cara aqui, que é uma marca. Então eu vou dizer assim, ó, marca recebe input.nextLine. Então estou colocando no atributo, na marca do meu veículo, o que o usuário digitar aqui. Depois, a mesma coisa eu vou fazer para o modelo. Então a mesma ideia que a gente tinha antes das declarações de variáveis e atribuições. E o ano recebe este cara aqui. Certo? Acho que não tem nada de muito diferente. O que muda é a questão da organização do código de vocês. Isso aqui facilita muito a reutilização. Vocês vão ter uma classe carro que vocês podem usar em qualquer lugar. Esse método criar carro vocês podem chamar a qualquer momento, em qualquer lugar da aplicação. Depois a gente vai aprimorando essas coisas. Esqueci de falar para vocês padrões para nomes de métodos. Primeiro caractere sempre minúsculo. Palavras na sequência sempre começam com letra maiúscula. Sempre assim, viu, gente? Então não inventem moda, sigam o padrão. O próximo método que vocês tinham aí era o método imprimir veículo. Então vamos lá. Vou criar outro método aqui. Posso criar quantos métodos eu achar necessário. Então, óbvio que após o fechamento da chave do outro método, não posso botar um método dentro do outro. Public void imprimir carro. Importante sempre botar nomes coerentes nesses métodos aqui, para não dificultar a nossa vida. Isso aqui torna também nossa aplicação autodocumentada. Vou colocar assim, ó. Atributos, variáveis de instância da classe. Ó, aqui a gente pode usar aquele mesmo procedimento de documentação, ó. Barra asterisco asterisco, enter. E agora eu boto uma descrição desse método. Método que faz a criação de um veículo. Ok.
uma breve descrição do meu método. Está bem. Agora eu vou botar também uma descrição neste método aqui. Método que imprime, que apresenta os dados do veículo. Ok. Então, importante, sempre documentem aí as aplicações de vocês. Tá bem, gente? Agora aqui, ó, imprimir carro. O que eu quero aqui? Eu quero simplesmente apresentar os dados que estão nessas variáveis aqui de instância, os atributos da nossa classe. Eu vou dizer o que? Sort, ou pode ser um printf, vou dizer com printf agora. E vou dizer assim, ó, veículo ano % D, para imprimir inteiro, né? Marca %S, para imprimir string, e modelo %S para imprimir uma terceira string. Agora, na mesma ordem, %D lá é o meu inteiro, então vou dizer que eu quero imprimir, substituir aquele %D pelo ano, o %S pela marca e o terceiro %S pelo modelo. Ok? Basicamente é isso aqui. Nosso primeiro programa, nossa primeira classe Java aí, que não é uma classe main. Então, observem que essa classe aqui, eu falei em outra aula para vocês, que esse método aqui é o método que a JVM vai procurar lá quando nós tentamos executar nossa aplicação. Observem que, se eu tentar executar isso daqui, quer dizer, ó, a classe aula 5 não tem um método principal. O que é um método principal? O método principal é o método main. Isso é o método principal. Então, nossa classe não é mais uma classe executável. Ok? Então agora, o que nós vamos ter? Nós vamos ter várias classes implementadas e provavelmente uma única classe principal, que vai ter o main e vai fazer a chamada das nossas classes criadas, digamos assim. Então, o que nós vamos fazer? Nós modelamos aqui o carro e agora nós vamos usar esse carro em uma classe principal. O que vocês acabaram de fazer aí, gente? Vocês acabaram de criar um tipo de dado, que é um tipo por referência. Nós vimos tipos primitivos, que tinha lá int, long, float, double, char, boolean, enfim, uma série de tipos primitivos. Conversamos que a string é um tipo por referência, e agora nós acabamos de criar outro tipo por referência. Assim como o scanner é um tipo por referência. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Observem aqui o que nós fizemos no scanner, ó, que é um tipo por referência. Scanner input recebe new scanner system. É a forma de instanciar um tipo por referência, de criar um tipo por referência, de alocar memória para ele. E nós vamos fazer isso agora para o nosso tipo de dado. Qual é o nosso tipo de dado? Nosso tipo de dado é um carro. Então agora, em vez de declarar um string, ou um int, um double, eu vou declarar um carro. E vou chamar esse carro aqui, sei lá, de Corsa. E assim como eu fiz com o scanner lá, eu vou instanciar ele. Vou usar a palavra-chave new para alocar memória para esse objeto. E vou dizer assim, ó, carro Corsa recebe new, ó, lá era scanner input, recebe new scanner. Agora é o carro Corsa recebe new carro, que é o nome da nossa classe. Aqui, gente, nós não vamos passar argumento nenhum, pelo menos não por enquanto. Mais adiante a gente vai começar a passar valores. Por enquanto é isso aqui. Estamos criando um tipo carro. Então, carro Corsa recebe new carro. Ok, acabamos de criar o nosso veículo,
certo? Assim como eu criei um Corsa, eu poderia criar, ó, sei lá, um Palio, certo? Dois veículos diferentes, assim como eu faço com qualquer tipo de variável. Então estou criando um carro Corsa e um carro Palio. Aí eu posso fazer o seguinte, ó, Corsa ponto, né? Assim como nós fizemos lá com o System, por exemplo, como fizemos com strings para fazer um split ou fazer alguma coisa do tipo, vocês podem fazer isso. O acesso que vocês vão fazer pelo objeto de vocês vai ser utilizando o ponto. Então, Corsa ponto. Aí vocês já vão ver que vocês enxergam os atributos que vocês declararam, que é ano, marca e modelo. Vocês enxergam métodos, vamos dizer assim, que por enquanto são estranhos, mas são métodos que vêm de uma classe chamada Object, que depois nós vamos estudar ela em detalhes. Mas vocês enxergam também os métodos que vocês implementaram aqui. O método criar carro e o método, ó, imprimir carro. Viram? Então, show de bola. Estamos enxergando tudo que nós fizemos lá. Aí, digamos que vocês queiram assim, ó, quero criar um carro. Quero criar um carro. O que vai acontecer aqui? No momento que eu executo esse Corsa.criar carro, ele instanciou o Corsa aqui, que é desse tipo de dado aqui, e eu dei um ponto criar carro. O que eu vou fazer aqui? Eu faço uma chamada a esse método criar carro aqui, que vai, assim como nós fazemos com println. Println é um método também. Printf é um método também. São métodos que nós utilizamos aqui, talvez sem pensar que eles são métodos ainda. Então aqui, em vez de fazer um println, eu estou fazendo uma chamada para criar carro. O que ele vai fazer? Quando ele executa essa linha, ele faz um desvio e vem parar aqui. Ele vem aqui, declara o scanner, né, instancia o scanner e vai perguntar qual é a marca e vai adicionar na marca do veículo, a marca, no modelo e no ano os dados que nós digitamos. A ideia aqui é a seguinte, ó, isso aqui são variáveis de instância. Então, cada objeto, ou seja, o Corsa e o Palio, terão dados diferentes de marca, modelo e ano. Então, vou fazer assim, ó, Corsa, e vou fazer aqui, ó, Palio ponto criar carro, certo? Agora eu vou executar essa aplicação, vamos ver o que acontece aqui. Digite a marca do veículo. Se é o Palio, é o Corsa, né? É o Corsa, tá aqui, Chevrolet. Modelo a gente já sabe que nós declaramos o nome, Corsa 2000. Agora ele já passa, ó, digite a marca do veículo. Agora a gente já está nesse segundo criar carro aqui. Nós estamos criando os dados do segundo veículo. Vocês vão aqui, veículo é um Palio, modelo, o veículo era a marca, né, cara? Fiat. Bom, enfim, vamos inverter isso aqui, botar Palio nos dois. Ano 2013, ok? Eu vou dar Enter e meu programa vai se encerrar porque ele executou aqui, criou os dados e parou a execução, encerrou, né? O que ele está executando? Ele está executando um main que está fazendo essas chamadas todas. Eu poderia fazer coisas do tipo Corsa ponto imprimir carro, certo? A mesma coisa eu poderia fazer com o Palio, Palio ponto imprimir carro. Vamos executar isso daqui. Observe, marca do veículo, Fiat, Fiat, tudo bem, Fiat Palio 2013. Agora já é o segundo veículo, então vou botar aqui um Renault
um Clio 2011. Agora o que ele fez aqui? Ele veio, imprimiu o veículo, ano 2013, marca Fiat e modelo Palio. Já imprimiu na sequência, como eu não fiz nenhuma formatação naquele printf ali, nenhum /N não coloquei, e já trouxe na sequência o meu segundo veículo. Ano 2011, marca Renault e modelo Clio. Certo? Devo colocar aqui um /N para não ficar tão feia essa formatação. Né? E aqui, claro, poderia refatorar isso aqui e deixar um nome genérico. Carro, veículo. Deu. Aí não atrelaria a nenhum veículo específico. Certo? Isso daqui a gente pode usar as condições que nós já vimos. Poderíamos colocar isso aqui em loop para executar infinitamente. Posso fazer também algo do tipo Corsa, ponto. Em vez de criar um veículo por completo, quero simplesmente alterar o ano. Poderia fazer uma leitura aqui com o scanner também. Então, para a gente não perder muito tempo, vou alterar diretamente aqui, ó, 2020. E vou chamar de novo Corsa, ponto, imprimir carro. Certo? Vamos ver o que acontece aqui. Chevrolet, modelo Corsa 2010. No Renault, vamos manter o padrão do nosso nome lá, Fiat Palio 2014. Observem aqui, veículo ano 2010, depois 2014. Aí eu fiz um acesso ao atributo lá e mudei o valor do ano do veículo Corsa aqui. Aí já chamei o imprimir carro do Corsa e ele já estava com o valor alterado. Certo? Então isso aqui, gente, é o básico do básico. Certo? Estamos começando a pensar orientado a objetos. Muito pouco de orientação a objetos ainda, mas já estamos vendo a ideia de classe, de atributo, métodos. E vamos avançando. Acho que para a primeira aula está bom, já deve ter dado quase 1 hora de aula. Então, na sequência, vamos avançando no conteúdo aí. Então, até a próxima.